Pastor Antônio. Deus te abençoe. Amém. Pai do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Obrigado, pastor Ivaldo, pela oportunidade. Obrigado primeiramente a Deus, claro, também, por me permitir estar aqui. E é um grande privilégio, né, voltar a casa, né, porque esta é a minha casa. E muito bom estar aqui com os irmãos. Mas eu queria já passar para a palavra, como o pastor Eli falou e muito bem. Dificilmente sairemos daqui a horas hoje. Mas vamos ficar de pé, ler a palavra do Senhor, Colossenses capítulo 2. Palavra que o Senhor colocou no meu coração. Como é bom estar na casa do Senhor, meus irmãos. Como é bom estar na casa do Senhor. Como é bom estar na casa do Senhor. E a palavra do Senhor diz assim para nós, a partir do verso 6, Colossenses capítulo 2. E a palavra diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é a cabeça de todo o principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz e despojando os principados, as potestades, e publicamente os pôs ao desespero, triunfando sobre eles na cruz. Aleluia! Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor. Sou grato a Ti por poder estar com os meus irmãos, por poder estar cultuando junto com eles, por podermos estar adorando o Teu santo nome, sentir a Tua presença, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Oh, Pai, muito obrigado. E nesse momento, oh, Pai, fala conosco. Pai, quem sou eu, Senhor? Quem sou eu para falar, seja o que for de Ti? Dá-me graça, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia de mim, fala conosco, fala comigo. Muda as nossas vidas, transforma a nossa maneira de ser, transforma a nossa vida, Senhor, é o que eu te peço, Senhor. Que não sejam só palavras ao vento, que não seja só uma palestra, mas que seja algo transformador nas nossas vidas, Senhor. Opera com o Teu Santo Espírito, pela palavra do Senhor aos nossos corações. Eu peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Mais uma vez, muito privilegiado por estar aqui com vocês, ver aqui tantas caras que nós amamos, né? Que conhecemos, que fazem parte da nossa história, né? Agradecer mais uma vez ao pastor Ivaldo. Tenho aqui tantas pessoas que fazem parte, né? O pastor Antônio Marcos foi meu primeiro pastor, né? Foi a pessoa que me fez ver que os pastores não eram todos ladrões, né? Porque essa era a minha mentalidade antes de conhecer a Cristo. A minha mentalidade é que os pastores eram todos ladrões, queriam era o dinheiro do povo. Então Deus me colocou na casa de um pastor, para eu ver que afinal isso não é assim. Ainda existem homens sinceros na obra do Senhor. Ainda existem pessoas que dão a sua vida, entregam a sua vida para a causa do Senhor. E sou muito grato a Deus pela vida dele, Ele sabe disso. E muito agradecido por estar aqui. A Igreja de França traz um abraço para vocês. Não vou falar tudo
o que Deus tem feito lá em França, porque isso não é sobre isso. Mas ontem o pastor Hélio, ele disse uma frase que resumiu tudo, né? Quando eu perguntei para ele assim, olha, como é que tem sido? Como é que estão a ser as coisas? Ele disse assim, olha, estamos a viver tudo o que não merecíamos, né? E essa frase que ele disse para mim resume tudo aquilo que eu sinto também, né? Nós estamos a viver tudo aquilo que nós não merecíamos. Nós não merecíamos tanto do Senhor. Tudo que o Senhor tem nos proporcionado, tudo que o Senhor tem nos dado, as experiências, as oportunidades, as pessoas que o Senhor tem nos dado o privilégio e a oportunidade de conhecer, é realmente aquilo que próprio Senhor disse aos seus discípulos quando eles perguntaram, olha, nós deixamos tudo para te servir, o que é que nós ganhamos? E o Senhor Jesus, olha, vocês vão ganhar 100 vezes mais, nesta vida e na outra. E isso é uma verdade, meus irmãos, isso é real, isso não é uma coisa assim para a gente achar que vai ser um pouquinho boa, não. É 100 vezes, 200 vezes, 300 vezes mais. E realmente isso é bênção para a minha vida, tem sido bênção para a minha casa, para a minha família e para as minhas crianças também. E eu sou grato a Deus porque o Senhor usou esta casa, né, que faz hoje 21 anos, para que através do trabalho feito nesta casa eu pudesse hoje estar onde eu estou pregando a palavra do Senhor. Toda a honra e toda a glória sempre para o Senhor. Nós não somos nada nesse processo, senão instrumentos que o Senhor usa conforme Ele quer e conforme lhe agrada. Essa carta que nós lemos aqui, carta de Paulo aos Colossenses, uma igreja que foi fruto ali dos quase 3 anos que Paulo ficou em Efésios, na sua 3ª carta missionária, apesar de não ter sido Paulo o fundador dessa igreja, mas Epáfras, um discípulo de Paulo, naquele período em que ele esteve em Éfeso, foi o obreiro responsável por ter levado o Evangelho a esta cidade. A mesma cidade de Onésimo e de Filemon, e essa carta da prisão, juntamente com a carta a Filemon, com a carta aos Filipenses, com a carta aos Efésios, na sua primeira prisão em Roma. E Paulo recebe certamente uma visita de Epáfras, que lhe transmite o que é que estava a acontecer ali na igreja em Colossos. E fala certamente sobre todos os desafios e tudo aquilo que acontece nas igrejas, que não é uma exclusividade da igreja de Sintra, né? Todas as igrejas têm muitos desafios e passam por vários problemas. E havia ali, naquela igreja, alguns problemas. Havia o problema dos judaizantes, né? Alguns cristãos judeus que queriam obrigar novos cristãos a praticar o judaísmo, né? E a gente vê como isso não é algo tão distante de nós, né? Hoje também, nas igrejas modernas, parece que o judaísmo está a voltar a entrar, né? Essas igrejas que têm réplicas de Arca da Aliança, do candelabro de ouro, que tocam sofá, que os pastores pregam com a talite, que guardam dias da semana, celebram festas que nada têm a ver conosco, coisas que já tiveram cumprimento profético, pessoas e igrejas que continuam a viver nas sombras, né? Mas nós não vivemos mais nas sombras, né? Nós vivemos Jesus. Se alguém quiser viver nas sombras, meus irmãos, eu só lamento por ti, mas eu vivo Jesus, o Senhor e Salvador das nossas vidas. E Paulo, ele mesmo diz nesse texto, no capítulo 2, verso 17, olha, tudo isso é sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é Cristo. E Paulo está a dizer aqui, olha, o sacrifício do Cordeiro, a Arca da Aliança, o sábado, o tabernáculo, o sacerdócio, o véu, o templo, tudo isso eram sombras. E essas sombras têm um corpo. E esse corpo foi pregado na cruz do Calvário. Morreu, mas não morreu eternamente. A morte não conseguiu vencê-lo. E ressuscitou ao 3º dia. E ressuscitou e está à direita do Pai. Mas antes disso foi visto por Maria Madalena. Depois foi visto pelos discípulos. Foi visto por mais de 500 pessoas. E foi assunto aos céus e deixou uma promessa para nós. Que voltaria para buscar a sua igreja. Vou preparar-vos lugar. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Não fique preocupado. Não se turbe o seu coração. Cristo voltará. Cristo voltará. Ai, mas eu acho que eu não vou conseguir, está muito difícil. Cristo voltará. Não, mas eu vou desistir. Cristo voltará.
A maior mensagem de esperança para a igreja é: Cristo voltará. Essa é a maior mensagem, e quer você queira, quer não, Cristo voltará. Quer você acredite que vem depois ou antes da grande tribulação, mas a grande realidade que ninguém pode fugir e que nós não podemos esquecer de pregar é que Cristo voltará. Então em Colossos havia algumas crenças e filosofias esotéricas judaicas que estavam a desencaminhar o povo, e também o gnosticismo, que era uma seita em ascensão, estava a começar a entrar no meio da igreja. A igreja tinha recebido o Evangelho, a fé que tinha recebido tinha dado fruto, tinha gerado fruto, e precisava de ter a sua base consolidada. E esse é o tema, não é, do nosso ano, e hoje nós precisamos de ter essa preocupação de consolidar as nossas igrejas. É exatamente o que nós precisamos para hoje. E precisamos de buscar em Jesus essa consolidação. Paulo escreve essa carta neste sentido. Paulo traz nessa carta a solução para tornar a vida cristã sólida. E se nós fôssemos dar um título a essa carta, nós poderíamos dar o título de A Primazia de Cristo sobre todas as coisas. Porque esse é o grande requisito da consolidação. Infelizmente, hoje, Cristo, em muitos lugares, deixou de ser o foco. Muitos estão a viver um cristianismo sem Cristo, assim como aconteceu no judaísmo. Muitos viviam um judaísmo sem sacrifício, porque o foco do judaísmo era o sacrifício. O sacrifício era o centro da religião judaica, e o foco deixou de ser o sacrifício e passou a ser a obediência à lei. Mas a lógica da lei era baseada no sacrifício e nunca na obediência. O propósito da lei era mostrar a necessidade do sacrifício, a necessidade da morte. O sacrifício era o cumprimento da lei. Pecou, tem que cumprir a lei. Cumprir o quê? Qual o salário do pecado? É a morte. Então o cumprimento da lei, ela nunca foi obediência. O cumprimento da lei sempre foi o sacrifício. A lei se cumpre quando a pena é aplicada. Se alguém rouba, vai a tribunal para cumprir os requisitos que a lei obriga. E quando o homem mudou o foco do sacrifício para a obediência, o homem quis tomar a primazia da religião. O homem quis tomar a frente da religião. Ou seja, eu já não preciso de sacrifício. Eu mesmo vou tomar conta desse negócio aqui. E aí começou a vida de aparência, a vida de hipocrisia, de cinismo. Porque agora o mérito é meu, agora o santo sou eu, o justo sou eu, o intocável sou eu, o autossuficiente sou eu. Como era lá atrás e como é hoje. Agora eu sou o doutor, agora eu conheço a Bíblia toda, eu oro mais do que todo mundo, eu jejuo, eu dou o meu dízimo, eu sou o cara, eu não preciso mais de sacrifício. Eu. Gostamos tanto do eu, não é? Quando devíamos dizer é por Ele, somente por Ele, porque tudo é dele, tudo é para Ele, a glória é para Ele, o louvor é para Ele, a primazia é para Ele, e somente Ele é digno de toda a honra, glória, poder e autoridade. Tudo é dele, mas nós gostamos muito da autojustificação. Mas a palavra diz, Romanos 3:20, ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Quem poderia obedecer? Irmãos, vamos considerar 5 dos 10 mandamentos. Êxodo, capítulo 20, verso 12. Honra o pai e sua mãe para que você tenha uma vida longa na terra, que seu Deus lhe dá. Algum momento da sua vida, alguém que aqui está, honrou sempre o seu pai e sua mãe? Você nunca deu uma mentirinha? Nunca uma mentirinha, nunca, sempre. Você sempre honrou. Você então já falhou na primeira logo, né? Aí no outro mandamento diz, não mate. Aí o Senhor Jesus diz assim, aquele que se irá contra o seu irmão e se irritar contra ele, no seu coração já cometeu o homicídio. Alguém aqui que nunca tenha se irado contra o irmão? Alguém aqui que nunca tenha ficado chateado contra o irmão? Que nunca tenha tido vontade de esganar o irmão? Será que alguém aqui nessas condições? Então você já caiu no segundo. A palavra do Senhor diz, não cometa adultério.
Alguém aqui que nunca olhou para um homem ou para uma mulher e não o desejou ou não achou que ele era interessante? Então você já cometeu adultério, você já se deitou com ele no seu espírito, no seu pensamento. A palavra do Senhor diz, não dê falsos testemunhos contra o seu próximo. E muitas vezes nós já falamos coisas de alguém que nós nem sabíamos se era verdade, porque alguém nos contou. E como alguém me contou, eu passo para frente e eu nem sequer analiso se é verdade ou não. Então você já deu falso testemunho contra um próximo seu. E por último, desses 5, diz assim, olha, não cobiça a casa do próximo, não cobiça a mulher do próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Você nunca cobiçou nada de ninguém. Um carro, um trabalho, uma vida na rede social, que você olha, epá, que esse gajo tem uma vida boa, né? Quem nunca? Então você já cobiçou. Então de 10 mandamentos, você já que falhou em 5, mas você bastava falhar num, para receber a sentença de morte que a lei lhe obrigava a cumprir. Por isso que tudo girava em volta do sacrifício. O centro do culto sempre foi o sacrifício, porque o preço sempre teria que ser pago. E hoje nós também estamos a tirar a cruz de Cristo dos nossos cultos. Estamos a tirar a cruz de Cristo das nossas pregações. Estamos a substituir a cruz de Cristo pelo homem. Músicas para adorar o homem, pregações para agradar o homem, cultos para agradar o homem. Isso é o que as igrejas fazem hoje. Liturgias intermináveis para que a igreja goste, para atrair pessoas, para que as pessoas se sintam bem, mas o objetivo não é se você se sentir bem aqui. O objetivo é você se sentir mal, você se sentir um pecador que precisa de arrependimento e mudança de vida. Esse é o propósito da igreja. Não é passar óleo no seu lombo, não é estar aqui a passar paninhos quentes na sua cabeça, não. O propósito da igreja nunca foi esse. O propósito do culto nunca foi esse. O propósito do culto foi sempre mostrar: é necessário sacrifício. É necessário a cruz de Cristo. E nós fazemos tudo para o homem. Nós até fazemos cultos para substituir a culpa do homem. Porque já não é você que pecou, foi o seu avô, a sua avó, e você tem que liberar perdão para que isso saia da sua vida. Esse vício não é seu, esse vício é culpa do pecado do seu avô, esse vício é culpa do pecado da sua mãe. A sua mãe fez um aborto, agora você tem que passar por esses problemas. Onde é que nós chegamos? Nem no poder que há no sangue de Cristo nós acreditamos mais. Quando a palavra diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Não há maldição para quem está em Cristo Jesus. Deixe-te sem vergonhice, assuma o seu pecado e se arrependa. Receba verdadeiramente esse Cristo poderoso. 1 João capítulo 5, 18 diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Desde essa conversa aqui, a carne é fraca e eu peco mesmo. Não, todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque é nascido de Deus, guarda-se a si mesmo e o maligno não pode tocar nele. Volte-se verdadeiramente para Jesus. Jesus tem que voltar a ser o centro de tudo o que nós fazemos na igreja. Uma igreja que não tem Jesus como centro, também não tem Jesus como esperança. E é isso que Paulo diz nesta carta. Vamos entrar no texto agora, Colossenses capítulo 2. Recomendo todos lerem essa carta. É muito pequena, 10 minutos vocês leem essa carta. E como traz ensinamentos tão preciosos. Todo o ensino bíblico é cristocêntrico, de Gênesis a Apocalipse. Mas essa carta de Colossenses, eu me arrisco a dizer, talvez que seja a carta mais cristocêntrica de todas. E ele diz no capítulo 2, verso 6, portanto, assim como vocês receberam Cristo o Senhor, continuem a viver nele. Quantos aqui já receberam o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador? Todos aqui já recebemos? Então qual é a sua dúvida? Se você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, qual é a sua dúvida? Por que essa inconstância? Por que essa ansiedade? Por que essa dúvida? Você tem consciência do que é que significa viver nele, em Jesus? Esta expressão, em Jesus, Paulo usa nas suas cartas mais de 150 vezes. Anote.
leia as cartas de Paulo e vá anotando, grifando onde é que ele usa em Jesus, para nos mostrar que não tem vida sem ser em Jesus. Somente em Jesus. Paulo não tinha dúvidas onde é que tinha que estar firmada a fé dos crentes. Somente em Jesus. Aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, meus irmãos. Vocês têm consciência de quem é Jesus? Aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vocês têm consciência de quem é Jesus? Salmo 147 diz que conta o número das estrelas, chamando-as pelo seu nome. Irmãos, faça um Google aí e veja quantas estrelas existem no universo aproximadamente. 10 7 bilhões de estrelas. Sabe o que é isso? É um número 1 com 36 zeros depois. E Isaías capítulo 40, 26 diz assim, olha, ele põe em fileiras como um exército, e por ser grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Qual é o seu problema diante de um Deus tão poderoso? O que é que te preocupa? São as guerras e os rumores de guerra? A palavra diz que você já morreu e a vossa vida está escondida em Cristo. O que é que te falta? Efésios 1:3. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com algumas bênçãos, não. Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares sociais em Cristo. Irmãos, olha onde é que Deus te colocou. Efésios 2:6, Ele nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Espiritualmente você está lá em Cristo. Porém um dia você estará lá na íntegra, com o corpo transformado. E não pense que você vai ficar lá num tamboretezinho, no cantinho do tabernáculo celestial. Não, a palavra do Senhor diz que aquele que vencer, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Como assim? Eu venci e sentei no trono do meu Pai. O trono de Jesus não chega para nós. O trono de Jesus não é suficiente para ti. E nós estamos a trocar o trono de Deus por tronos de homens. E essa é a proposta de Satanás para ti, para mim. Ele fez isso até com o próprio Jesus. Você acha que não vai fazer consigo? Você acha que é mais do que Jesus? E ele chega perto de Jesus e diz assim, olha, tudo te darei, se prostrado me adorares. O diabo faz isso. Talvez você está numa empresa aí ganhando muito dinheiro, talvez foi o diabo que te colocou lá. Talvez você está numa condição muito boa, se calhar até foi o diabo que te colocou lá. Você não consegue ir para a igreja, você não consegue orar, você não tem tempo para ler a Bíblia, você não tem tempo para nada, porque o diabo te colocou no lugar onde ele queria que tu estivesses, ganhando dinheiro. E isso é um perigo, porque o diabo ele vai te oferecer tronos, mas eu prefiro o trono do Senhor. O que é que falta em Jesus para que tu possas viver nele? Pensa assim, o que é que falta em Jesus? Falta alguma coisa em Jesus para que tu possas entregar a tua vida a Ele? Irmãos, eu trabalhei muito na minha vida. Irmãos, a maior parte dos irmãos aqui conhece a minha história. Tive bons carros, tive motas, tive dinheiro, tive estatuto. Tinha aos olhos dos homens. Comprei a minha casa. Mas quando eu penso tudo isso, eu penso em Filipenses 3:7, que diz assim, o que para mim era lucro, eu considerei como esterco por causa de Cristo. E considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento, aleluia, glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. E eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. E por causa dele eu perdi todas as coisas, considero como lixo, para ganhar Jesus e ser achado nele. Eu não tenho justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. E o que eu quero, meus irmãos, é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para que de algum modo possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. O que é que falta em Jesus para você tomar essa decisão?
Verso 7, estando enraizados e edificados nele, confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Quando você se aprofunda em Cristo Jesus, você não quer mais nada, meu irmão. Tudo o resto se torna obsoleto. Os seus planos se tornam obsoletos. As suas vontades se tornam obsoletas. Tudo aquilo que você colocou lá atrás num caderno que queria fazer, hoje aquele caderno é lixo. Não serve para mais nada. Tudo o resto se torna obsoleto quando você conhece Cristo, o poder do Senhor, porque Ele não mudou. Hebreus 13, 8, Jesus não mudou. Ele continua sendo o mesmo hoje, ontem e para sempre. E quando Ele chega perto de um homem e diz assim, olha, Mateus, segue-me. E Ele hoje diz o mesmo para nós. Segue-me. Sigam-me. Ai, pastor, mas aqui é tudo crente. Eu não sei se é crente. Eu sei que está tudo numa igreja. Não sei se isso é crente. E o Senhor diz assim, segue-me. Não olhes para trás, segue a minha vida. E Ele disse isso hoje. Ele diz isso a Mateus, disse isso para mim e diz isso para nós. E Ele mesmo disse a outra pessoa. Ele chega em Lucas capítulo 19, verso 5. Zaqueu, deixa depressa. Porque eu preciso. Olha Deus falando. Um ser eterno, imortal, existente desde sempre, sem princípio, sem fim, todo poderoso. Ele vira-se para Zaqueu e diz assim, eu preciso ficar na tua casa. Jesus, Ele quer entrar na tua casa, você já percebeu isso? Ele quer sentar junto à sua mesa. Ele quer ter comunhão contigo. Ele quer ter comunhão contigo. E Ele quer tanto isso, que Ele morreu numa cruz, para que nós pudéssemos desfrutar da sua presença. Irmãos, tem um hino que eu gosto muito, que vocês podem me ajudar a cantar. Não há nada igual, não há nada melhor. Aqui, Senhor, aleluia, tua presença viva, tua presença, aleluia. Oh, eu provei e vi. Aleluia. Provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Talvez alguns aqui nunca experimentaram essa presença. Mas o Senhor, Ele diz para ti nesta noite, eu preciso ficar em tua casa. Ele não precisa por Ele. Ele não precisa por Ele. Ele continua sendo Deus. Se você abrir a porta da sua casa ou não abrir, Ele continua sendo o mesmo. Mas Ele diz isso, eu preciso, porque o amor é tão grande por nós. Porque o amor por nós é tão maravilhoso, que Ele não deixa de ser Deus, mas Ele diz, eu preciso. Foi Deus que deu o passo. Não foi o homem. O homem decidiu se afastar. Mas Deus decidiu entrar em tua casa. Com as tuas falhas, com os teus defeitos, com os teus pecados. Porque a graça do Senhor é superior a tudo isso. O amor de Deus é superior a tudo isso. Jesus estava a entrar na casa de um publicano. Quando se queria xingar alguém naquele tempo, chamava ele de publicano. Só para ver o gabarito da pessoa. Eram considerados pecadores. Mas mais uma vez o Senhor Jesus mostra que há espaço na graça para qualquer um de nós. Por isso Ele disse, hoje eu quero ficar na tua casa. E Ele diz o mesmo para nós. E agora Ele entra na casa do jeito que ela está, para arrumar a casa do jeito que Ele quer. Esse é o poder da graça do Senhor nas nossas vidas. Essa graça operante na vida do crente. Essa graça que impulsiona o crente à mudança. Porque a graça não é só aquele favor imerecido que nós todos aprendemos. A graça, ela te salva não só da culpa do pecado, mas do domínio do pecado também. Então a graça, quando tu és alcançado pela graça, o pecado não tem mais domínio sobre a tua vida. E daí existe a mudança na vida da pessoa. Essa é a percepção real da graça. E essa graça pela fé em Cristo que nós temos que pregar na igreja. Verso 8, tenham cuidado
que ninguém venha enredá-los com suas filosofias e vãs subtilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo Jesus. Como é importante nós estarmos atentos como igreja, meus irmãos. Como é importante nós estarmos atentos como igreja do Senhor. Como é importante o ministério profético na igreja, que hoje é desprezado, mas como é importante nós termos profetas do Senhor na igreja. Não os profetas que nós vemos hoje, que não são profetas, são adivinhos, que adivinham as coisas, que têm o espírito demoníaco de adivinhação e que atraem muita gente. Como aquela moça lá de Filipos, que tinha um espírito de adivinhação e que Paulo repreendeu aquele espírito, que dão lucros aos seus senhores, que são o seu próprio ventre. Revelam tudo e mais alguma coisa, só não revelam pecado. Como falta profetas no nosso meio para endireitar os caminhos do Senhor. Porque esse é o trabalho do profeta. O trabalho do profeta nunca foi revelar bênção na vida das pessoas. O trabalho do profeta era encaminhar as pessoas para o caminho que Deus queria que o povo andasse. E como falta na igreja de hoje, profetas como Natã, por exemplo, que não tem medo de se levantar contra o rei, que não tem medo de se levantar contra a pessoa importante, contra o pastor importante, contra o fulano tal, porque nós temos essas coisas na igreja, né? Há uns que parece que são mais importantes que outros, mas Tiago diz na sua carta que não tem como ter fé em Cristo Jesus e tratar pessoas com parcialidade. Mas nós continuamos com essa mentalidade, que na igreja existem pessoas mais importantes do que outras. Mas vamos aprender com o irmão de Jesus, Tiago, né? E como falta profetas como Natã, que chega perto de Davi e diz assim, olha, havia um homem muito rico, com muitos bens, e havia outro muito pobrezinho e humilde, que só tinha uma única ovelhinha, que comia com eles, deitava com eles, era um animal doméstico para eles. E quando veio o convidado do homem rico, ele tirou a ovelhinha do homem pobre para servir. E quando Davi ouve aquela história, Davi diz assim, esse homem é digno de morte, e vai ter que restituir 4 vezes mais aquilo que ele fez, aquilo que ele roubou. Aí, olha o sentido de justiça de Davi, né? É muito fácil, né? Aí Natã diz assim, olha, esse homem és tu. E porque tu fizeste isso, tu podes te arrepender e Deus vai te perdoar, mas a consequência do teu pecado vai ficar. A espada nunca mais se apartará da tua família. E como tu fizeste à mulher de Urias no privado, vão fazer com as tuas mulheres no público. Olha como é que te chega com ousadia falar uma coisa dessa para um rei. E bem dito, bem feito. O próprio filho Absalão, à frente de todo o povo, teve relação com as mulheres dele. Então vejamos como faz falta pessoas com ousadia, que não têm medo, porque você se vai no nome de Deus. Meu irmão, se você está no nome de Deus, há poder no nome do Senhor. Se você é um embaixador de Cristo, você não teme ninguém. Como faz falta profetas como Elias, que chegam diante do povo e dizem assim, olha, se decidam, vejam lá quem que vocês querem servir. Quer continuar com essa vidazinha medíocre? Servir um dia um Deus, outro dia outro Deus, que é o que muitos fazemos. Um dia eu vou na igreja, outro dia eu estou no mundão, outro dia eu vou na igreja, outro dia eu estou no mundão. Decidam-se. Se o Senhor é Deus, adora o Senhor. Mas se Baal é Deus, se o mundo é Deus, vai adorar o mundo para lá. Não atrapalhe então. Como precisamos que se levante profetas do Senhor para denunciar a pouca vergonha que estão fazendo à noiva do Senhor. Falsos pastores, falsos mestres, falsos ensinadores, falsos ensinos. E como nós devemos estar vigilantes na nossa comunidade. Você deve estar vigilante na sua comunidade. Não é porque você não confia no pastor Ivaldo. Não tem nada a ver com confiança no pastor. Para você ajudar ele. Eu falo lá na igreja, olha, se algum dia vocês veem que eu estou desviado do caminho, por favor, me repreenda. Por favor, me mostre o caminho certo. Não deixe cair e depois vai dizer lá, aquela igreja lá caiu. O pastor desviou. Não. Se levante como profeta do Senhor e vá perto e diga, olha, você está errado. A palavra do Senhor diz isso, e você não está cumprindo a palavra do Senhor. Prega o verdadeiro evangelho, porque é dessa maneira que você conhece o falso. Você quer conhecer o verdadeiro? Conheça o falso. Eu tinha essa experiência muito no trabalho. Por quê? Eu trabalhava
num ponto muito turístico. Trabalhei quase 21 anos ali antes de ir para a França. E passava muito dinheiro na minha mão. E também passava dinheiro falso. Só que não passava dinheiro falso. É só tocar nele, não precisa nem olhar para ele. E às vezes as pessoas faziam de propósito. Já tive pessoas que me testaram, colegas de serviço lá, que vieram com dinheiro falso no meio da confusão, em que a gente pega o dinheiro e fala, oi, esse aqui é falso aqui. Sabe por quê? Porque eu conhecia o verdadeiro. Quem conhece o verdadeiro não se deixa enganar pelo falso. Você não precisa de muita coisa. Quando vem a ouvir a heresia, você, calma aí, isso aí não é de Deus. Quanto já não aconteceu a nós isso aí? Quando vem a heresia, quando vem o falso ensino, o que é que a gente... Toca logo o sininho aí. Calma aí, isso aí não é de Deus. E eu sei que essa igreja, graças a Deus, é uma igreja que conhece o verdadeiro evangelho. E glória a Deus por isso. E em Pontão Comboa, eu também acredito que lá conhecem o verdadeiro evangelho. Eu acredito que lá, e o povo quer a palavra de Deus, não quer oba-oba. O povo está fraco de oba-oba. O povo está sedento, não é de pão nem de água. O povo tem fome de palavra de Deus. Pregue Cristo, ensine o seu povo a conhecer a Cristo. E se você tem dúvidas, se você está numa igreja, tem muitas pessoas aqui de outras igrejas talvez. Você quer identificar uma igreja que não é séria? Quer identificar uma seita, por exemplo? Você lembra-se das 4 operações de matemática? Adição, multiplicação, divisão e subtração. Vai ser fácil para você entender isso aqui. Se a igreja começar a multiplicar os meios da graça, sai dela. Sai dela, a salvação é pela graça, é um favor do Senhor. Não é pela graça e mais o véu. Não é pela graça e mais o sábado. Não é pela graça e mais o teu dízimo. Não é pela graça e mais a pregação porta a porta. A salvação é pela graça do Senhor. Efésios 2, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. E não é por obras para que ninguém se glorie. Então se a igreja começa a multiplicar os meios da graça, sai dela. Se a igreja começa a adicionar algo à revelação, sai dela. Nós seguimos a Bíblia Sagrada. Nós não seguimos outros ensinos. Nós não seguimos outros profetas. A Bíblia, algumas igrejas é a Bíblia mais as publicações da Torre de Vigia, por exemplo. A Bíblia mais o livro dos grandes conflitos de Ellen White, por exemplo. A Bíblia mais a palavra do pastor, por exemplo, também. Tem isso também. A Bíblia é a palavra do profeta, é a palavra do apóstolo e a revelação que foi dada. Não vá em conversas de homem. Faça como os nossos irmãos em Bereia. Quando ele pregava, Paulo em Bereia, e a palavra diz que os de Bereia foram mais sábios do que aqueles de Tessalônica. Porque quando Paulo pregava em Bereia, os irmãos estavam com a Bíblia aberta. E vocês deviam estar com a Bíblia aberta para ver que aquilo que eu estou a dizer não é errado. Glória a Deus, tem os irmãos com a Bíblia aberta aí. Porque eu posso estar a inventar aqui. Não vamos fazer uma pregação bonitinha e tal. Não. Nós devemos ser como esses irmãos. Você não pode engolir tudo aquilo que lhe servem. Você come tudo aquilo que lhe põe na frente. Há coisas que você não come. Você guarda o seu corpo. Então não faça isso com a sua comida espiritual. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Se a igreja começa a subtrair algo da pessoa de Cristo, sai dela. Começa a tirar algum atributo do Senhor, algum atributo de Deus à pessoa de Cristo, dizendo que Jesus é, por exemplo, o arcanjo Miguel, dizendo que ele é um ser criado, que ele é um Deus menor, que ele em algum momento perdeu a sua omnisciência, a sua omnipotência, que a sua natureza divina está posta em causa. Saia dessa igreja. Paulo deixa bem claro, Filipenses capítulo 2, tenham em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que existindo como Deus, não teve por consideração ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Esvaziou-se, assumiu forma de servo, tornou-se semelhante a seres humanos, reconhecido em figura humana, se humilhou, tornando-se obediente até à morte de cruz, e por isso Deus o exaltou sobre de maneira que lhe deu um nome que está acima de todo nome, e ao nome de Jesus todo o joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos esses que diminuem a pessoa de Cristo, um dia vão ter que se ajoelhar diante dele e reconhecer que só o Senhor é Deus. Igrejas que dividem o corpo de Cristo, afirmando que só nelas existe salvação.
todas as demais igrejas fazem parte da grande Babilônia. E que a salvação está restrita a essas igrejas. Cuidado com elas. Se você sair delas, eles vão dizer que você saiu da graça. Mas a graça não é monopólio de ninguém. A salvação é departamento de Deus. E Deus está salvando qualquer um. Porque quando abundou o pecado, superabundou a graça. Irmãos, eu posso dizer isso, sabe por quê? Sabe por que eu posso dizer que Deus está salvando qualquer um? Porque Deus me salvou a mim. E como Deus me salvou a mim, eu sei que Deus está salvando qualquer um. Porque eu sei o podre que eu era. Eu sei o quanto que eu não queria Deus. Que eu não queria saber dele para nada. Que eu não estava nem aí para ele. Mas ele tinha um propósito glorioso para a minha vida. E ele tem um propósito glorioso para a sua vida também. Para a sua vida também. Mas o inimigo quer dizer que não. Eu tive um irmão lá na igreja, praticamente no início de nós termos chegado lá, e ele tinha feito algo muito ruim. Ele fez algo muito grave mesmo, é verdade. Foi um pecado muito feio. E ele se separou da esposa. Qual a ordem do pecado que foi? E a esposa entrou em contato comigo, não me conhecia de lado nenhum, eu nunca tinha ouvido falar dela, ela nem era da igreja. Mas alguém disse que havia um pastor que podia ajudá-la de alguma maneira. E ela chegou perto de mim e falou, meu marido fez isso e aquilo e tal. E eu estou muito magoada. E eu virei para ela e falei assim, olha, posso ir falar com o teu marido? Pode. Eu vou lhe dar o número, eu não sei onde é que ele está, porque ele saiu de casa. Mas eu vou dar o número dele, você entra em contato com ele. Mas eu estou muito magoada, o que ele fez não se faz. E ok, ela foi embora e eu liguei para ele. Olha, eu queria falar contigo. Ele não sabia quem eu era, nunca tinha ouvido a minha voz. Você quer falar comigo? E ele disse, prontamente ele falou assim, não, eu quero falar consigo. Vamos marcar. E eu disse, olha, na igreja, você pode ir à igreja, a morada tal, no dia tal, vamos conversar um pouquinho. E ele foi lá, naquele dia, ele estava junto comigo, ele desabafou tudo o que ele tinha feito, realmente aquilo que a senhora tinha falado era uma verdade. E eu virei para ele e falei assim, já pediste perdão a Deus? E ele virou-se e disse assim, eu não sou digno de perdão. Eu falei, irmão, não digas isso. Porque o diabo coloca isso na tua mente, o diabo coloca isso no teu coração. O diabo ele quer acreditar que tu não és digno dele, do Senhor. O diabo ele quer te fazer acreditar que tu não és digno de perdão. Aí ele disse, eu não sou digno de perdão. Eu falei assim, olha, vamos orar. Tu vais pedir perdão a Deus agora. O Senhor vai te perdoar. E depois sais daqui e vais à casa da tua esposa e vais pedir perdão a ela também. E ela agarrou, orámos ali, ele pediu perdão, se derramou, sincero, saiu dali, chegou à casa da esposa, pediu perdão à esposa, e eu ainda não tinha chegado à minha casa, a Cristina já me tinha dito, olha, fulano tal voltou para casa e já estão em paz os dois. Há perdão, existe o perdão de Deus para nós. Agora o inimigo ele quer fazer-te pensar que tu não és digno. Cuidado com esses falsos ensinos, porque o Senhor Jesus é que disse saia dela, não fui eu. Esse saia dela não é do António. Quando a gente lê Apocalipse, capítulo 18, verso 4, quando a falsa religião, aquela Babilônia que representava toda a religião falsa e vendida, o próprio Senhor disse para aquela igreja, disse assim, olha, saia dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices dos seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Então esteja atento, seja um profeta de Deus nessa nação para exortar, para ajudar os seus líderes, os seus pastores a andar no caminho certo. Verso 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora, por que Paulo fala aqui corporalmente? Paulo mandava aqui um recado para os gnósticos. O gnosticismo acreditava que a matéria era irremediavelmente má. E isso levava a dois extremos. Uns viviam sem regras, porque se o corpo é mau, o que é que importa o uso que eu lhe dou? E outros, por sua vez, viviam uma vida austera. Se o corpo é mau, então eu vou maltratar o corpo. Eu vou fazer jejuns, vou me privar. Eram inclusive contra o casamento. Para os gnósticos, a salvação estava restrita a alguns iluminados que alcançavam conhecimento elevado. Daí o termo gnóstico. Gnóstico significa conhecimento.
Tiago, no capítulo 13, ele combate o gnosticismo também, né? Dizendo que a sabedoria terrena é animal e diabólica. Mas o mais perigoso dessa doutrina que eles pregavam, que Jesus não tinha vindo em carne, tinha vindo em um espírito. E isso pode parecer algo muito inofensivo para nós, porque o diabo ele sempre vem de uma maneira muito subtil. Porque se Cristo não veio em carne, não tem sangue. Se não tem sangue, não tem morte. Se não tem morte, não tem ressurreição. E se não tem ressurreição, é vã a nossa pregação. E o diabo quer tirar a morte e a ressurreição das nossas pregações. E o povo vai se esquecendo disso, vai vivendo sem pensar na ressurreição. Vai vivendo olhando somente para as coisas desta vida. Mas se a nossa esperança em Cristo se limita às coisas desta vida, somos mais infelizes de todos os homens. A nossa vitória está na ressurreição do nosso Senhor e Salvador. 1 Tessalonicenses 4:13 diz: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Mas nós temos esperança. E a nossa esperança não está no seu trabalho, não está na sua conta bancária, não está na sua formação académica, não está no seu pastor e não está em políticos. A nossa esperança está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Pois se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele todos os que dormem. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Como, porém, invocarão quem não crerem? Como crerão e que nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Deus te chamou para pregar Cristo crucificado pelos teus pecados e ressurreto para a tua esperança e glória de Deus. Cuidado com os falsos ensinos. O gnosticismo misturava tudo: judaísmo, filosofias gregas, ensinamentos de Cristo, aparência de Cristo, aparência de cristianismo, porque tinha alguns ensinos, mas não tinha o Cristo das Escrituras. Tinha o Cristo da filosofia. Como hoje muitas igrejas evangélicas, mas poucas igrejas de Cristo. Tem muitos cristãos com obra, com milagres, com revelação, com manifestações espirituais, mas naquele dia vão dizer: Senhor, não profetizamos em Teu nome, mas em Teu nome nós não expulsamos demónios, não fizemos milagres e maravilhas. Mas Jesus dirá claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Não conhecem o Cristo das Escrituras. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Tem água viva aí. Glória a Deus. Verso 10, também nele vocês receberam a plenitude. Ele é a cabeça de todo o principado e potestade. Existe uma plenitude nele para a sua vida. Existe uma plenitude nele para a sua vida. E a palavra diz assim: deixem-se encher. Efésios 5:18, deixem-se encher do Espírito. O que é que está te impedindo? O que é que nos tem impedido de viver a plenitude de Cristo em nossas vidas? São os seus projetos pessoais, são os seus planos, são os seus objetivos, as suas carreiras profissionais. Estamos muito ocupados com as coisas deste mundo. E isso só demonstra o tão distante que estamos do Senhor. Mas como assim, António? Como é que eu estou distante do Senhor? Se eu vou à igreja, se eu fui à frente, eu levantei a minha mão, lágrimas saíram dos meus olhos. Não confunda emoção com conversão. A nossa fé é uma fé racional. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e esse é o culto racional de vocês. Não vivam como os padrões desse mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lágrimas não refletem mudança de ninguém, atitudes refletem mudança. Toma uma atitude hoje de conhecer verdadeiramente Jesus, a sua obra, as suas palavras, e isso verdadeiramente mudará a sua vida. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Ele, busquem as coisas do alto, onde Cristo vive sentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus.
Aquilo que você busca reflete aquilo que você é em Cristo Jesus. Por isso, Paulo diz, desperta você que está dormindo. Tantas pessoas dormindo na igreja. Literalmente e espiritualmente. Levante-se dentre os mortos. Saia dessa caverna que você vive. Porque como o Senhor disse para Lázaro, vem para fora, o Senhor diz para ti, vem para fora. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Nele também vocês foram circuncidados, verso 11, não com uma circuncisão feita com mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos, sepultados com ele no batismo. Assim como lá atrás a circuncisão era a marca física do povo de Deus, hoje para nós o batismo é a confirmação pública do impacto interno que o Senhor teve na nossa vida. Não é mais uma marca externa. Agora o selo é espiritual. É algo interno que reflete a nossa maneira de viver. Descer às águas do batismo é um momento em que o crente demonstra a sua identificação com Cristo Jesus. E aqui está a nossa maior dificuldade. A nossa identificação com Cristo Jesus. É isso que está a faltar com as nossas vidas. Você se identifica com a igreja. Eu me identifico com a igreja. O louvor é bom, o povo é bacana. Você se identifica com o pastor. Quem não se identifica com o pastor? Difícil, não é? Você se identifica com as coisas que são faladas aqui, com os ensinos. E tudo isso é muito importante. Porém, se você não se identifica com a morte e ressurreição de Jesus, tudo isso não passou de um banho público. Identificar com a morte significa que você morreu para este mundo. Romanos 6,2, como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para Ele. Você se identifica com Cristo quando morre para o mundo e vive para Deus. E eu já estou terminando. Jesus se identificou consigo. Ele nasceu de uma mulher, viveu num corpo de carne, foi apresentado ao templo no 8º dia, comeu, bebeu, trabalhou numa carpintaria, teve amigos, participou de festas. Quando ele se batizou, ele se identificou consigo. Aquele que nada tinha que se arrepender, tomou o lugar do arrependido ali. Se sujeitou a essa vida difícil que todos nós vivemos. Abdicou da sua glória e do seu poder eterno para ser igual a mim e a você. Ele se identificou consigo. E tudo isso era necessário para cumprir os requisitos para o sacrifício. Entrou em Jerusalém, foi preso e traído com um beijo no rosto, chicoteado, esmurrado, colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, carregou uma cruz que todos nós devíamos carregar. Pregaram os seus pés, pregaram as suas mãos, e quando zombaram dele, ele disse assim: olha, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E no seu último suspiro, ele diz assim: está consumado. E quando ele diz está consumado, ele está a dizer assim: são meus outra vez. Está aqui o preço, Satanás. A dívida está paga. O resgate está pago. Jesus morreu como um pior bandido, como o pior pecador. Morreu como a pior pessoa possível, para que pudesse salvar o pior pecador possível. Aleluia. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na circuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito da dívida que era contra nós, que constava em ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravou na cruz, despojando os principados, as potestades, publicamente expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Glória a Deus. Precisamos de Jesus Cristo na nossa igreja. Precisamos de pregar Jesus Cristo nos nossos cultos. Precisamos centralizar tudo para o único que é digno de honra, glória, poder eternamente. Não se esqueça, Cristo te salvou. Cristo morreu numa cruz por ti. Mas Ele ressuscitou. E um dia
esse mesmo Senhor vem buscar a sua igreja. Essa é a nossa mensagem de esperança. E essa é a mensagem que eu queria deixar para os irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.